Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês Vingadores vs X-Men, crossover recentemente republicado nesses dois números da saga dos X-Men, o número 19 e o número 20, que vocês encontram link para adquirir aqui na descrição, junto com links de outras revistas dos Mutantes, e por esses links você ajuda o canal Fator X. Antes de passar o vídeo, aproveitar e avisar, você também pode nos ajudar via Pix, através desse QR Code que eu deixo aqui do lado, ou através da chave, que é o primeiro item aqui na descrição. Pode nos ajudar também clicando no botão Seja Membro e assistir nossos vídeos de maneira antecipada, ou se nada disso for possível para você, tranquilo. Curte, se inscreve se não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Se puder, faz o comentário e manda para um amigo, já está ajudando pra caramba. Dito isso, vamos seguir para a história de hoje do canal Fator X. Vingadores vs X-Men. O confronto começa com os Vingadores, supostos heróis mais poderosos da Terra, socorrendo pessoas que estão num supermercado. Acontece que uma chuva de meteoros vai cair exatamente em dois lugares do planeta Terra, e um deles é habitado e fica nos Estados Unidos. São as dependências desse mercado em especial. Em órbita do planeta, uma parte da equipe dos Vingadores usa poderes e tecnologia para tentar desviar a maior parte da chuva de meteoros e destruir a maior parte dos detritos antes que eles entrem na atmosfera. Mas em Terra, o Dr. Anthony Druida, com seus poderes hipnóticos, tenta evacuar o lugar, enquanto o Capitão América ajuda, parando o ônibus, colocando as pessoas do mercado dentro do ônibus para que possam partir. No espaço, a gente vê heróis com poderes físicos maiores, como Thor, a Capitã Marvel Mônica Rambeau e outros usuários de tecnologia como a Mulher Hulk, que está pilotando o jato dos Vingadores, enquanto o Cavaleiro Negro opera alguns controles, agindo diretamente contra a chuva de meteoros. Até que um detrito muito grande se fixa ao jato, obrigando ele a cair, pesando muito sobre ele e ainda mais com a força do impacto. Então ele entra na atmosfera, os dois lutam para recuperar os controles, Thor, Mônica Rambeau tentam socorrer seus amigos, o jato aterrissar é um exagero, mas ele cai, mais permitindo que seus tripulantes sobrevivam. E por que ele se fixou assim? Por que ele não se separou da nave, mesmo na reentrada da atmosfera? É porque ele tem propriedades magnéticas, que são rapidamente expostas pelo Cavaleiro Negro. Um contato do governo, que veio acompanhar a missão dos Vingadores, rapidamente entende do que se trata e fica muito interessado. Os próprios Vingadores não entendem o que aconteceu. Enquanto isso, os X-Men estão se divertindo no território da Mansão Xavier. Magneto está com eles, ele faz parte da equipe nessa fase. Só que ele se afasta um pouco ao ver algumas notícias. A notícia da chuva de meteoros, que atingiu tanto esse mercado nos Estados Unidos, quanto uma área desabitada no Camboja. E na hora, ele se toca do que devem ser aqueles detritos. Rapidamente, ele parte sem que os X-Men percebam. Quer dizer, sem que quase todos os X-Men percebam, porque Wolverine, sempre atento, nota o que está acontecendo. Alerta a equipe, que vai então rastrear e se encontrar com Magneto e descobrir o que ele está fazendo. Enquanto isso, na então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um grupo de super-heróis mutantes que trabalha para o governo é abordado por um agente da KGB, mas que é um vilão, o Dínamo Escarlate, a antítese soviética do Homem de Ferro. E o Dínamo Escarlate tem uma proposta para eles, levar à justiça o criminoso Magneto, o criminoso de guerra Magneto, que já afundou um submarino russo em Uncanny X-Men 150, e na mesma edição usou seus poderes para fazer com que um vulcão entrasse em erupção, surgisse e entrasse em erupção numa cidade soviética. Então ele quer levar ele à justiça, mas dá para transparecer ali no diálogo dele com os mutantes que ele é bem racista e anti-mutante. Mas eles relevam isso porque realmente Magneto cometeu crimes contra a União Soviética e eles querem levá-lo à justiça. Seguindo então para o Camboja, a gente vê o que o Magneto percebeu que tinha caído do céu eram detritos do seu asteroide M, asteroide que ele usou na época que era um vilão como base em órbita da Terra e que ele achava estar destruído, mas não, pelo menos não antes de chover na forma de meteoros sobre o planeta Terra. E a maior porção de sua antiga base caiu exatamente no Camboja, e é essa parte que ele quer reaver, porque ele sabe que o conteúdo é muito perigoso, que pode ser usado para ameaçar a humanidade. Mas nessa hora isso não fica muito claro. Acontece que os Vingadores rastrearam esse fragmento também e sabem da importância dele, apesar disso não ter sido divulgado na mídia. Ele é abordado pelos Vingadores, que querem levá-lo sob custódia. Isso porque o asteroide M é uma prova de crimes cometidos por Magneto. E como o seu último julgamento não chegou a termo de verdade, com essa prova, Magneto pode ir a julgamento mais uma vez. E os Vingadores estão tentando fazer isso.
Os X-Men, que estavam rastreando o Magneto, chegam logo em seguida, tentam impedir a apreensão do amigo. Inclusive Wolverine, que é o mais desconfiado dele, é um dos primeiros a tomar partido de Magneto. Mas os Vingadores e os X-Men estão discutindo, mas não chegam ali a um conflito, pelo menos não inicialmente, até que chegam os super soldados soviéticos, tentando prender Magneto à força, enquanto os Vingadores até chegaram a intimidá-lo de certa maneira, tratá-lo como vilão, mas estavam tentando resolver com os X-Men pelo diálogo. E aí vira um confronto generalizado, todo mundo contra os super soldados soviéticos. Magneto parece então conseguir retirar o que desejava daquele pedaço específico do asteroide M. Seu capacete que ele usava como vilão e que impedia que Xavier lesse sua mente, e mais alguns componentes que ele guarda em uma bolsa. O Magneto, é claro, se ele tentar fugir, os Vingadores vão impedir, mas o que ele vira e diz pra eles? Fala, olha gente, não dá pra continuar lutando aqui não, porque o asteroide vai explodir. E é a hora que o asteroide, inclusive, detona, porque ele deixou cargas explosivas lá dentro. Só que ele usa seus poderes para proteger todo mundo. É claro, a onda de choque, mesmo através do campo magnético criado pelo Magneto, derruba muitos deles e os deixa inconscientes. Um pouco antes disso, o Dr. Druida usou seus poderes hipnóticos, fazendo com que Estrela Negra dos super soldados prendesse seus companheiros, dominada pelo Dr. Druida. Então só eles não são nocauteados porque eles estão presos um pouco distantes dali onde o confronto começou, que não era tão perto do ponto onde o asteroide M explodiu. Os Vingadores acordam, então, percebem que estão todos ali, um caído num lugar, outro caído no outro, mas o Magneto protegeu todo mundo, exceto por um membro, o Dr. Anthony Druida. E a gente vê que os X-Men se recuperaram mais rápido da explosão, pegaram o Magneto, estão querendo saber dele o que ele queria, por que ele foi atrás do asteroide M, e ele está sendo lacônico sobre isso, enquanto ele está também perdido em pensamentos sobre os perigos que poderiam ser encontrados dentro daquele asteroide M, dentro daquela parte do asteroide M. Mas o que ninguém está percebendo é que dentro do jato está o Dr. Anthony Druida, usando seus poderes telepáticos para que os X-Men ignorem sua presença. Isso vai durar um tempo, só que o Dr. Anthony Druida vai cometer um erro. Ele vai tentar entrar em contato com os Vingadores usando sua telepatia. E ao mandar essa projeção, ele vai perder um pouco da sua concentração em se manter invisível aos olhos dos X-Men, e o Magneto, que é o mais treinado para resistir a ataques telepáticos, é o primeiro a perceber e imobilizar ele. Em seguida a isso, os Vingadores então têm a transmissão do Dr. Anthony Druida interrompida bruscamente, acham até que aconteceu algo grave com ele. Depois, quando ele retoma, ele já está em Singapura, onde o jato dos X-Men foi abandonado pelos próprios X-Men e pelo Magneto no hangar, com o Dr. Druida inconsciente. Em seu interior, ele pediu ajuda para as autoridades locais, mas não há pista dos X-Men, então os Vingadores se dirigem para lá. Os X-Men, por sua vez, vão tentar conseguir um outro transporte para depois voltar a buscar o Pássaro Negro, mas que pode ser rastreado facilmente e que estava já sendo procurado pelos Vingadores. Então, os Vingadores vêm procurar os X-Men estão escondidos pela cidade, e os super soldados soviéticos também vão para lá, porque o governo americano está compartilhando informações com eles. A essa altura, os Vingadores já perceberam que a melhor alternativa para manter o Magneto vivo e levá-lo a julgamento é capturá-lo eles mesmos. Por quê? Porque o governo americano está mancomunado com o governo soviético para executar Magneto, que é o que os soviéticos querem fazer, antes que ele vá a julgamento. Então, os Vingadores, além de tudo, querem levar o Magneto sob custódia protetora. Em Singapura, o Wolverine usa seus contatos para conseguir que os X-Men deixem o país num cargueiro, só que eles se dividiram para tentar conseguir essa forma de transporte. E o que aconteceu? O Wolverine e o Destrutor acabaram encontrando o vanguarda dos super soldados soviéticos. Lutaram contra ele e só o derrotaram porque Vampira, sem seu uniforme de super-heroína, não foi reconhecida por ele e pôde se aproximar furtivamente para nocauteá-lo. Acontece que durante a luta, eles não perceberam, mas ele tinha ouvido um pouco antes de se revelar e atacá-los, que eles tinham conseguido um jeito de fugir num cargueiro holandês. E aí, eles deixam ele inconsciente, partem, se reúnem, todos os X-Men fogem pro tal do cargueiro. Só que quando ele acorda, ele se lembra disso. Então ele leva os super soldados soviéticos atrás de um cargueiro holandês. E acha, só tem um naquelas águas naquele momento. Então ele vai encontrar os X-Men. O Magneto já está pensando em deixar os X-Men por causa do risco, que envolve o que ele recuperou do asteroide M, está conversando sobre isso com a Tempestade quando a invasão começa. E aí a gente vê os X-Men lutando contra os super soldados soviéticos para impedir a invasão. Os super soldados soviéticos, que são mutantes, tomam cuidado com a tripulação e com o navio, só querem prender Magneto e levá-lo à justiça, mas o Dínamo Escarlate, que foi quem os recrutou, e que na verdade não faz parte da equipe nem é mutante, não se comporta desse jeito. Ele começa a destruir o navio, correr o risco de ferir as pessoas e acaba por afundar o navio no meio da sua loucura. E é com o navio afundando que os Vingadores vão receber o alerta, perceber que esse evento deve ter algo a ver, pela descrição dos superpoderes usados e tudo mais, com a fuga de Magneto e vão para lá.
O que acontece é que ao invés de se enfrentar dessa vez, as 3 equipes se juntam para salvar as vidas das pessoas. O Dínamo Escarlate, que é o maior vilão, está desaparecido nesse momento, isso porque quando ele explodiu uma parede, ele acabou tomando uma tromba d'água, né, uma grande quantidade de água do mar que entrou e derrubou o cara, e aí ele não pôde nem procurar Magneto nem nada. Quando se recuperou foi procurar o Magneto, mas o navio já estava afundando. Quando esse confronto termina, as 3 equipes se juntaram para salvar todos os tripulantes do cargueiro holandês. Então, o que acontece? Os super soldados soviéticos estão arrependidos de ter se associado a um vilão como o Dínamo Escarlate, um agente da KGB, do mesmo governo que eles, mas de uma força de espionagem que se comporta como um vilão mesmo, não liga para a vida humana. Então, o que eles fazem? Eles dão voz de prisão para ele e dizem que vão entregá-lo às autoridades marítimas e que vão confiar tanto os X-Men quanto a caçada ao Magneto aos Vingadores, que têm parecido ser mais justos desde o começo. Então os super soldados soviéticos vão tirar o time de campo. Só que o Magneto não está ali, porque lembra que ele estava conversando com a Tempestade? Pois é, ele já mudou de navio antes do ataque chegar a oferecer risco à estrutura daquele navio que ele estava. Ele está em outro navio e está voltando para Singapura para tentar se decidir sobre o que vai fazer a seguir. Os X-Men, levados de volta a Singapura pelos Vingadores, são entregues à justiça. Não cometeram crime nenhum e os Vingadores inclusive protestam sobre o fato dos X-Men estarem detidos sem serem acusados. Os X-Men até podem se libertar facilmente, mas decidem respeitar as autoridades e esperar para ver do que vão ser acusados, o que eles vão fazer, por um tempo. E o Magneto tenta sobreviver e se manter escondido nas ruas do país, enquanto tenta decidir o que vai fazer com a tecnologia recuperada. Se vai destruí-la, se vai utilizá-la. Só que ele vai ser reconhecido, né? Muitas autoridades estão procurando por ele. Vai ser salvo por mutantes de Singapura. Entre eles, Leiko, uma mutante criança, uma menina, jovem de tudo, que tem o poder de reconhecer, detectar outros mutantes. O Rastejante, um teleportador, e um outro rapaz que tem o poder de fazer as pessoas deslizarem, que vai derrubar os atacantes do Magneto e permitir que ele fuja dessa maneira. Levado por eles, em segurança, Magneto vai se encontrar com outros mutantes de Singapura, liderados por Luz, mutante que foi muito bem nos negócios, graças aos seus poderes, que são justamente de reconhecer mentira e verdade quando dita por qualquer pessoa, e é ele que vai confirmar que aquele é mesmo Magneto. E o que esse grupo quer fazer? Depois de ser muito caçado pela humanidade, esses mutantes querem que Magneto os lidere para que eles tomem o poder, para que eles dominem o mundo, que eram os planos originais de Magneto. Magneto explica que mudou de curso, está tentando explicar o que ele pretende fazer, quando atacantes humanos, que localizaram Magneto, entram atirando para matar nesses mutantes. O Magneto vai defendê-los, ele é muito mais hábil que esses mutantes no uso de seus poderes, afinal é muito mais velho, muito mais experiente. Consegue defendê-los com facilidade, apesar de vários deles serem feridos antes disso. E eles vão mudar de lugar. E aí vão tentar convencer o Magneto a voltar ao seu caminho antigo de domínio da humanidade, de domínio do mundo, de supremacia mutante. Mas não, ele tem outra alternativa. Ele junta os componentes que ele reuniu com a tecnologia já presente naquele seu elmo que impedia que Xavier lesse sua mente, e então se prepara para sua próxima fase, só que ele ainda tem dúvidas. Enquanto isso, os X-Men cansaram de ficar sob a custódia do governo de Singapura, que não tem a menor intenção de liberá-los, mas também não os acusa de nada, e fugiram com seus poderes mutantes. Isso foi muito fácil, eles nem sabem, mas foi colocado na conta deles a culpa do cargueiro holandês ter sido afundado, e os Vingadores também estão indignados com isso, também estão indignados com o fato de serem deixados de fora da busca pelo Magneto, pelo governo de Singapura e também pelo contato americano que foi lá negociar com esse governo. Mas agora que o governo não conseguiu deter Magneto, os caras pedem ajuda para os Vingadores. E os Vingadores vão tentar chegar até Magneto rastreando os X-Men. As duas equipes se encontram, estão prestes a se enfrentar novamente, quando uma projeção astral do Magneto surge e ela se comunica com eles. Diz que vai abduzir os X-Men e apenas um dos Vingadores, alguém em quem ele confia na opinião. Então, os X-Men e o Capitão América vão ser teletransportados. A gente não sabe se é por Magneto, por Rastejante ou por outro dos mutantes do Grupo de Luz, né? Mas a tecnologia do Magneto deu vários poderes para ele, depois que ele a combinou com o que ele já tinha no seu elmo. Então, eles surgem todos lá, e ele explica que com aqueles componentes ele consegue simular telepatia com seus poderes eletromagnéticos. Ele fez isso em um momento que ele tinha planos de dominação, de submeter toda a humanidade, mas que agora esses planos mudaram e que ele poderia facilmente usar esses mesmos poderes recém-adquiridos para eliminar o preconceito de cada ser humano na face da Terra. Mas ele quer saber se isso está certo. O Capitão América diz imediatamente que não, diz que cada ser humano tem direito de ser como é, que eles devem ser educados, ensinados, mas nunca forçados a nada. Magneto não confia na opinião do Capitão América, então usa o aparelho nessa função de tirar os preconceitos
no próprio capitão e fala: agora me dá a sua opinião, agora que você não tem mais nenhum preconceito, nem contra mutantes, nem contra ninguém. Fala aí. E o capitão mantém a mesma opinião. O Magneto rapidamente percebe que o capitão está sendo honesto, destrói o equipamento dentro do seu capacete e se entrega ao capitão para ir a julgamento. Já sob custódia, Magneto começa a perceber que não tem chance nenhuma no julgamento. Os Vingadores conseguiram negociar para que os X-Men assistissem o julgamento, e essa foi a única concessão que aconteceu. São 3 juízes que vão julgar Magneto. Os 3 juízes são completamente contrários a qualquer moção apontada por ele, por seus advogados. Nada que o Magneto diz é ouvido, e ele está prestes a ser condenado. E ele começa a formular uma teoria sobre isso, e entra em contato com a Mônica Rambeau, com a Capitã Marvel. Ele fala para ela: olha, estou com uma teoria. Desculpa, essa teoria eu não sei de onde ele tirou. Mas que o juiz que está presidindo tudo, que são 3 juízes, mas tem um juiz do Motier, acho que é essa a pronúncia certa, que é o juiz presidente. Ele fala: ó, eu acho que ele é um mutante radical que quer me tornar um Marte para começar uma guerra humano-mutante. Eu posso expô-lo. E aí começaria o julgamento de novo, não sei. Então, como que eu posso expô-lo? Eu queria que você fosse procurar uma mutante chamada Leiko, que reconhece outros mutantes. A Leiko dos mutantes de Singapura. Eu acho que ele poderia expor o cara usando luz, né? Mas tudo bem. Aí ele manda, né? Conversa. Ela tá colaborando com ele porque percebe que ele quer que a justiça seja feita, ele quer ser julgado honestamente, não por um cara que tem outros motivos para o julgamento. Então ela vai até lá, onde o Magneto tava com o Luz, com o pessoal que era um cargueiro também, que o Luz tinha adquirido e que servia de base para aqueles mutantes. Base alternativa, que a primeira base tinha sido atacada. Só que quando ela chega lá, ela encontra um massacre realizado. Quase todos aqueles mutantes foram mortos. Leiko foi morta, então o plano do Magneto foi por água abaixo. E o capacete do Magneto está nas mãos do rastejante, muito ferido, mas ainda vivo. E aí não tem expectativa do plano do Magneto se realizar. Ela volta então, e depois de conversar com o Magneto, eles conseguem que aqueles mutantes recebam socorro, recebam ajuda, né, os poucos sobreviventes. Mas ela volta, conversa com o Magneto fala: então vai ouvir a conversa do juiz lá pra gente ver qual que é a dele mesmo, que não dá mais pra gente provar, a gente tem que pensar em outra forma. E aí quando vai ouvir, é o mais óbvio, né, que é iniciar a guerra para que os humanos vençam, agora que eles são mais numerosos que os mutantes, porque no futuro pode não ser verdade, né? Podem nascer mais mutantes, menos humanos, e aí já era para os humanos. Então, e eu acho que isso era o mais óbvio, não sei de onde que o Magneto tirou aquela ideia, mas beleza. A partir disso, a partir do Magneto saber disso, ele muda de ideia. Tá errado ele submeter todos os humanos, mudar todos os humanos para que eles não tenham preconceito, uma espécie de domínio mental contra a sua vontade, sem educá-los. Mas também tá errado começar uma guerra humano-mutante por causa dos interesses daquele cara e prejudicar o julgamento do Magneto, que pode sim ser muito educativo. Então o que o Magneto faz? Decide usar o capacete. O capacete está lá com os mutantes sobreviventes. Então, no dia do julgamento, ele usa seus poderes eletromagnéticos para causar um blackout. Tendo em vista que o julgamento não pode ir adiante sem energia elétrica, ele pede para usar o banheiro. No banheiro, ele usa seus poderes eletromagnéticos para se trancar longe dos policiais, que ficam desesperados tentando entrar de qualquer jeito. E depois, com muita concentração, ele atrai tanto o capacete quanto os circuitos que ele mesmo destruiu magneticamente, lá de Singapura até o país no qual ele está sendo julgado. E lá, rapidamente, no banheiro, ele reconstrói aquela tecnologia e usa esses novos poderes telepáticos que ele adquire com esse capacete para tirar o preconceito apenas da cabeça do juiz que o está julgando, que tinha planos de condená-lo para causar uma guerra humano-mutante. E aí, quando ele volta, ele passa a ter um julgamento justo. E aí sim, nesse julgamento de Vingadores vs X-Men, Magneto finalmente é absolvido. Ao sair, achando que então conseguiu evitar a tal guerra e conseguiu sim paz entre humanos e mutantes, ele vê que os humanos revoltados com a sua absolvição estão prestes a linchá-lo e destruir tudo lá no tribunal, né? Eles não fazem isso porque são contidos pelas autoridades, mas ele percebe que talvez a sua absolvição também tenha criado uma guerra humano-mutante. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.